Boa tarde, agora 12h30. Este é o Rede Notícia, projeto de convergência midiática entre a TV Horizonte, Canal 30, Rádio América 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Eu sou o Júnior Brasil. E eu sou Juliana Lima, é um prazer estar aqui com você, que também pode contribuir com Rede Notícia. Manda a sua sugestão de reportagem, é só enviar para o nosso WhatsApp 31 99680 2910. Vamos para os nossos destaques de hoje. Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico de drogas. TIM e Droga Raia são multadas pelo Procon em mais de 10 milhões de reais. Obras da Catedral Cristo Rei entram em nova fase. Belo Horizonte tem muitas nuvens, previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na tarde de hoje. A temperatura máxima pode chegar a 28 graus e a umidade relativa do ar está em 70%. Madrugada marcada pela chuva forte em Belo Horizonte e caiu muita água mesmo. Toda vez que chove forte, sempre há uma preocupação pelo pior. O repórter Nilton Lopes traz um balanço. Vamos acompanhar? Belo Horizonte e cidades da região metropolitana ao norte da capital foram atingidas fortemente por um temporal na madrugada de hoje. A região de Venda Nova recebeu em 12 horas um volume de chuva 10% acima do esperado para todo o mês de dezembro, segundo o balanço divulgado hoje pela Defesa Civil Municipal. Das 6 da tarde de ontem às 6 da manhã de hoje, choveu 7% do esperado para o mês nas regiões Nordeste e Norte. Segundo a Defesa Civil Municipal, desde o início de dezembro, a Regional Oeste foi a maior afetada pelas chuvas, que em apenas 17 dias alcançaram 51% da expectativa para todo o mês de dezembro. Desde o último fim de semana, a regional está em alerta máximo para o risco de deslizamentos e desabamentos. Os bombeiros ainda não finalizaram o balanço de ocorrências atendidas durante a madrugada de hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. A administração do aeroporto de Confins informa que durante a noite, 11 voos foram cancelados e 7 sofreram atrasos. Entre eles, um voo da Gol, que saiu de Curitiba com destino a Belo Horizonte, mas precisou pousar em São Paulo por causa da chuva e só depois de algumas horas pôde retornar à capital mineira. Repórter Nilton Lopes. Obrigado, Nilton. E tem alerta do IMET de tempestade com vento e até queda de granizo nas próximas horas em 247 cidades de Minas Gerais. As regiões mais afetadas são a metropolitana de BH, Campos das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Oeste. E a Polícia Federal realizou nesta manhã a Operação Siderado para desarticular esquema de tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, foram movimentados aproximadamente 2 bilhões de reais em 2 anos. Ao todo, os agentes cumpriram 32 mandados de prisão e apreensão em Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e Distrito Federal. Um suspeito está foragido. As investigações começaram em 2023 com a apreensão pela Polícia Civil de 1,5 toneladas de drogas e 5 fuzis no Amazonas. E sabe aquelas ligações inconvenientes que você recebe de telemarketing? São chatas demais, mesmo você tendo solicitado o bloqueio de chamadas no Procon e na Anatel. Esta prática é contra a Lei Estadual de 2010. Por isso, o Procon multou a operadora TIM em mais de 2 milhões de reais. E falando em direito do consumidor, a drogaria Raia Droga Brasil também foi multada em quase 8 milhões e meio de reais. Segundo o Procon, o motivo é a solicitação do CPF dos clientes, o que pode representar risco à privacidade e possível vazamento de dados. A TIM informou ao Rede Notícia que ainda não foi notificada e a Raia Drogasil ainda não se pronunciou. A Catedral Cristo Rei está em nova fase de obras. É a concretagem da Torre Sul.
O nosso repórter Léo Apolinário vai conversar com o engenheiro responsável Antônio Márcio, direto da Catedral. Oi, Júnior. Boa tarde para você e para todos que estão aqui ligados no Rede Notícia. Mas antes de começar, eu só queria falar da novidade, ó. Rede Notícia. Nosso microfone agora está devidamente caracterizado e nós vamos ver este microfone, o público vai ver rodando toda a cidade de BH. Como você disse, mais uma etapa de concretagem da Torre Sul. Antônio Márcio está aqui com a gente e vai dar mais detalhes do que está acontecendo hoje. Movimentação a manhã inteira de caminhões, de concreto e os trabalhos intensos. Boa tarde. Sim, boa tarde a todos. Hoje a gente está fazendo a 6ª etapa de um total de 24, 25 do Pórtico Sul. Hoje nós estamos chegando no nível acima da praça já de 29 metros. E quais que agora são as próximas etapas, os próximos passos aqui na Catedral? O planejamento da obra como um todo, agora é priorizar a construção dos pórticos. É a etapa mais difícil da obra, mais complexa, que depende de muitas estruturas auxiliares, de estratégia de acesso de pessoal, de equipamentos, até de bombeamento do concreto. Então, no 2025 todo, a gente já vai continuar trabalhando Pórtico Sul, Pórtico Norte simultaneamente. E até o final do ano que vem, a gente espera chegar na cota 54 metros. Ótimo, muito obrigado, Antônio Márcio, engenheiro responsável aqui pela Catedral. Catedral Cristo Rei, o último projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que a cada dia que passa está ganhando mais vida. Eu volto com vocês. Juliana. Ô, Léo, além da Catedral Cristo Rei, tem outra novidade aí perto que promete melhorar o trânsito na região. Conta pra gente qual é. Pois é, Juliana, é uma trincheira que foi anunciada aí a abertura do processo de licitação. Essa trincheira vai ser aqui na Avenida Cristiano Machado, de frente à Catedral, e vai dar acesso à Avenida Vilarinho e à MG10, Avenida Vilarinho aqui em Venda Nova, e a chegada aqui da MG10, que dá aí acesso a várias cidades da região metropolitana e ao aeroporto de Confins. As empresas que quiserem participar têm até o dia 28 de janeiro do ano que vem e o valor máximo da licitação é de 191 milhões. A obra vai ser supervisionada pela Prefeitura, a Superintendência de Projetos da Prefeitura. Eu volto com você. Obrigado, Léo. E no próximo bloco, o Cruzeiro vai às compras e Atlético engorda o cofre. São 12 horas e 38 minutos. Cruzeiro contrata a promessa do América, Rodriguinho. Eu só não sei qual Rodriguinho, do primeiro semestre, que foi bem, ou apagado do segundo semestre. Tem gringo também do Criciúma, veloz, habilidoso, Bolassi, jogador interessante, e o Christian oficializado. Do Atlético a gente fala daqui a pouquinho, porque quem vai conversar com a gente direto da redação é a repórter Sara Zeferino. Sara, movimentado o dia pelo lado do Cruzeiro. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. Todos que nos acompanham no Rede Notícia. Os bastidores do Cruzeiro seguem movimentados. O clube começa a anunciar oficialmente os reforços para a temporada de 2025. 2 dos nomes que você citou aí, Júnior, já foram anunciados oficialmente pelo Cruzeiro nesta terça-feira. Christian, com um contrato até o fim de 2027, o jogador de 23 anos, chega do Atlético Paranaense. É um reforço aí para o meio de campo do Cruzeiro. E o Rodriguinho, que vinha sendo falado ontem,
já está em Belo Horizonte, né? Estava no América, já também oficializado pelo Cruzeiro na tarde de hoje. E o Bolasie é mais um reforço encaminhado pela Raposa para o ano de 2025. O jogador experiente esteve no Criciúma nesta temporada e é mais um jogador que vai compor o elenco do Cruzeiro para 2025. Mais um atacante, onde a gente percebe que o Cruzeiro tem se movimentado muito nesse mercado da bola de 2024/2025. Agora pulando para o Atlético, que não está se movimentando tanto no que diz respeito a jogadores, mas está se movimentando para conseguir um din-din importante para a temporada de 2025. Isso porque o Atlético conseguiu um novo patrocínio master, que vai estampar a marca aí na camisa do Atlético a partir da temporada que vem. Ainda não temos o nome definido, mas é uma casa de apostas, porque a Betano deixa o Atlético ao fim desta temporada e o patrocínio vai ser milionário, viu? O dinheiro vai ser tanto que vai ser o quarto maior patrocínio do futebol brasileiro. É uma bolada boa para o ano de 2025, né, Júnior? Sem dúvida, dinheiro no cofre é bom, só que o Atlético tem que usar esse dinheiro, porque até agora nada de contratação. Mas tem outras notícias. Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF. E também Marta, tem história com a Marta. Conta pra gente, Sara. Vamos começar com o destaque do Ronaldo Fenômeno, porque ele disse em entrevista ontem que ele quer ser presidente da CBF e que vai começar a se movimentar no bastidores para conseguir esse apoio, né? Lembrando que para ter uma candidatura para ser presidente da CBF, ele precisa aí do apoio de 4 federações e também de 4 clubes pelo menos. E vai concorrer com o Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, tem sido muito criticado aí por parte da torcida e de alguns dirigentes também. Agora a gente já falou do Fenômeno, vamos falar da rainha, porque ela pode vencer um prêmio hoje. O FIFA The Best vai premiar os melhores, os destaques do futebol feminino e masculino na temporada de 2023 e 2024. E a Marta concorre ao gol mais bonito da temporada numa premiação que leva, inclusive, o nome dela. Acho que é muito merecida aí essa premiação com o nome da nossa rainha, né, Júnior e Juliana? Merecidíssimo! Muito obrigada, Sara, pelas informações do esporte. Olha só, gente, o cartão de crédito é o principal fator de endividamento entre consumidores de Belo Horizonte. A repórter Letícia Bessa traz as informações. Pelo menos 51% das famílias de Belo Horizonte estão com dívidas em atraso e a principal fonte dessas dívidas é o cartão de crédito. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio. O cenário é ainda mais preocupante entre famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos. Quase 60% dessas famílias estão com o pagamento de dívidas atrasado. Entre aquelas que ganham acima de 10 salários mínimos, 98% estão comprometidas com o cartão de crédito. Abaixo dessa faixa de renda, o endividamento das famílias no cartão é de 93,5%, seguido dos carnês de lojas, com 26%. Repórter Letícia Bessa. E para a gente entender como o consumidor deve lidar com esta dívida, agora vamos chamar a repórter Erlaine Grace. Estamos aqui com Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar hoje, então, sobre dívidas, né? Saiu uma pesquisa recente falando que as dívidas entre as famílias brasileiras têm aumentado. E o principal vilão disso é o cartão de crédito. Como que a gente pode fazer para não cair aí nesse processo de dependência do cartão? Bom, primeiro é importante explicar que o consumidor endividado é aquele que, com o dinheiro que ele recebe, ele não consegue pagar suas dívidas presentes e futuras. Esse é o conceito de consumidor endividado. E como o consumidor não tem educação financeira, não tem planejamento do seu orçamento, ele acaba gastando mais do que ele ganha. E o que vai socorrer ele? São exatamente esses artifícios aí, como o cheque especial e o cartão de crédito.
Como ele não tem educação financeira, ele passa a usar o cartão de crédito de forma que ele não consegue pagar a fatura de forma integral. Ele vai pagar menos do que integral, o mínimo. E sobre esse mínimo que ele pagou e o restante vão incidir juros, que são juros aí do mercado. Então ele acaba se endividando nessa bola de neve. Então se ele não tiver educação financeira e um controle na utilização do cartão de crédito, ele certamente estará sobreendividado. Sim, é quando há um atraso, né, nos pagamentos, são incididos aí esses juros. Esses juros são cobrados de forma justa ou eles são abusivos? Bom, na verdade, esses juros, eles são liberados pelo Banco Central. Cada instituição financeira, ela faz a sua tabela de juros. Então, o Banco Central do Brasil publica essa tabela de juros que são aplicados aí pelas instituições financeiras, de modo que o consumidor possa perceber ali qual que é a média desses juros. Se os juros aplicados estão acima dessa média dos bancos que o Banco Central coloca, aí sim nós podemos considerar como juros abusivos. Agora, a maioria das instituições financeiras e bancárias aplicam juros dentro da média de mercado, uma ou outra que extrapola. Então, por isso, antes de saber se os juros são abusivos, é importante que o consumidor faça essa consulta, seja no empréstimo, seja no cartão de crédito, para verificar se de fato aqueles juros que tem que estar escrito no contrato qual é, se são considerados abusivos ou não. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui. Brasil e Juliana, eu volto com vocês. Juliana, com relação ao cartão de crédito, a gente tem que ter um cuidado enorme. Nós, consumidores, todos nós, pelo seguinte, ele te dá uma falsa sensação de que você não gastou, porque não entra na conta de imediato. Então você tem que tomar um cuidado, porque senão depois chega a dívida, chega a conta e aí você fica com o nome sujo na praça. Ou seja, tem que ter muito equilíbrio. E dezembro é uma tentação, né, gente? Eu confesso que eu também estou extrapolando meu cartão de crédito, porque é muito compromisso, a gente quer dar presente para as pessoas especiais, né? Muito a gente tem essa cobrança também de participar das festinhas e tal, todo mundo quer ir com um lookzinho mais arrumadinho, mas todo cuidado é pouco. Isso que o Marcelo disse é muito importante, porque se você não paga a fatura completa do seu cartão, incide muitos juros, muitas dívidas, e a gente sabe que a Selic maior agora exige que o consumidor realmente fique muito atento. Então, assim, vamos tentar fazer uma lembrancinha mais tranquilinha, alguma coisa em casa mesmo para dar para as pessoas, porque as coisas estão muito caras e a gente tem que realmente pensar no futuro. E você está com alguma dívida? Agora é a hora de limpar seu nome, com descontos nos juros, prazos ampliados para pagamento e até opções de parcelamento. Começa hoje a segunda etapa do Renegocia, um mutirão de renegociação de dívidas atrasadas para consumidores de todo o país. A ação vai até o dia 17 de janeiro. Podem ser renegociadas dívidas com bancos e administradoras de cartão, empresas de telefonia e companhias de água e energia elétrica. Os detalhes estão no site consumidor.gov.br. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta manhã ações para o transporte público em 2025. E será que tem notícia ruim? Aumento de passagem? Com a gente, o repórter Giovanni Rodrigues. O superintendente de mobilidade da Prefeitura, André Dantas, disse que as prioridades serão as melhorias na infraestrutura urbana, com incentivo ao transporte sustentável e o avanço na acessibilidade. André Dantas revelou que a Prefeitura conseguiu 317 milhões de reais junto ao governo federal para comprar mais 100 ônibus elétricos que serão incorporados em 2025. A atual frota de mais de 1.000 veículos desse tipo. A intenção é substituir 40% da atual frota por veículos elétricos até 2030, dentro de um plano de mobilidade limpa, focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, para reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Para 2025, mais de 60 quilômetros de faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo serão implantadas. O serviço de táxi deve ter credenciamento de plataforma para monitoramento dos serviços prestados à população. A Prefeitura pretende concluir a instalação de ciclovias nas ruas Rio de Janeiro e São Paulo, na Avenida Vilarinho e na Via do Minério. O superintendente de mobilidade não descartou a possibilidade de aumento das tarifas de ônibus em 2025.
Reajuste da tarifa é uma decisão que ainda está em andamento. Nós temos um prazo ainda até o final do ano para avaliar os cenários, para avaliar aquilo que aconteceu em 2024. Os estudos não estão concluídos e quem falar que vai ter ou não vai ter reajuste de tarifa hoje não está falando a verdade, né? Obviamente que com uma não isenção do ISS-QN, né, nós adicionamos um custo desnecessário para o sistema, né? Não era uma isenção de um tributo para empresário, é um tributo que vai e volta, certo? Então, infelizmente, essa é uma decisão que nós temos que respeitar. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, será homenageado pela Câmara Municipal de Lagoa Santa com o título de cidadão honorário do município. A cerimônia ocorre hoje, às 19h. Em 2024, Dom Valmor celebra 2 décadas de dedicação à arquidiocese. Em agosto de 2023, Dom Valmor elevou a paróquia Nossa Senhora da Saúde para Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Saúde. Além disso, o arcebispo tem realizado diversas ações em prol da comunidade. E hoje é dia de dar parabéns ao Papa Francisco. Ele completa 88 anos e é considerado o líder mais longevo da Igreja Católica em 7 séculos. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. E não deixe de mandar sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Muito obrigado, esperamos você amanhã. Até amanhã, muito obrigada pela participação.